Pensa numa abertura sinistra que narra uma série de acidentes horríveis, destacando que as vítimas é que sempre são lembradas. Mas e os agressores não intencionais? As pessoas cujas decisões momentâneas têm consequências devastadoras. Pura verdade, né? Não costumamos pensar como o mal causado impactou em quem o causou. E é isso que vamos tentar entender nessa série dramática, com Nicole Kidman em uma atuação de tirar o fôlego. Fala galera, eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Expatriadas é uma minissérie com 6 episódios que está no Prime Video com criação de Lulu Wang. Essa série me enganou logo de cara. Pelo trailer, achava que seria um mistério, uma trama policial que envolveria um sequestro ou algo do tipo. Mas não. Errou! Temos aqui um drama de vida muito mais profundo e de primeira, viu? E outra coisa que também me chamou a atenção foi o título. Por que expatriadas? Especificamente esse termo. Claro que eu fui pesquisar para entender melhor. Isso não saía da minha cabeça durante os episódios. Um expatriado é uma pessoa que reside temporária ou permanentemente em um país diferente da sua origem. Até aí tudo bem, né? Definido dessa forma, espera-se que qualquer pessoa que vá morar fora do seu país por um período de tempo ou tempo indeterminado seria um expatriado, independentemente de sua cor de pele, profissão ou país. Mas esse não é o caso na realidade. Expat ou expatriado é um termo comumente utilizado para um seleto grupo de pessoas que vão trabalhar no exterior, geralmente com um bom poder aquisitivo. Enquanto isso, o termo imigrante, que era o que não saía da minha cabeça, está numa posição bem menos privilegiada. O Wall Street Journal, a principal revista de informação financeira do mundo, tem um blog dedicado à vida dos expatriados que publicou a história, em Hong Kong, quem afinal é um expat. O autor traça algumas conclusões. Algumas pessoas são descritas como expatriadas, outros como imigrantes, e alguns simplesmente como migrantes. Depende da classe social, país de origem e status econômico. E talvez por se passar em Hong Kong, o título se referiu especificamente a expatriadas e não imigrantes, já que as nossas 3 protagonistas estavam lá por condições de trabalho, delas ou do marido, e todas elas tinham a escolha de ir ou ficar. Enfim, foi algo que me deixou curiosa logo de cara e conhecimento nunca é demais, e ajudou até a entender a realidade das pessoas nessa série. Então vamos lá. A história começa com uma festa de aniversário de 50 anos para Clark, marido de Margaret. Há um ano, o filho mais novo de Clark e Margaret, o Gus, desapareceu, levando consigo toda a aparência de vida normal. Sua filha Daisy passa o tempo obcecada por um voo que desapareceu na costa da Austrália, enquanto seu filho Philip faz desenhos de Gus de mãos dadas com Jesus, para desespero de Margaret. Os efeitos da tragédia vão além da família dela. Mercy, interpretada por Ji Young-yoo, uma coreana americana de 20 e poucos anos, vê sua vida de cabeça para baixo depois de um encontro casual com Margaret em um iate. E Hilary, interpretada por Sarayu Blue, uma colega expatriada e ex-melhor amiga de Margaret, mal consegue manter seu casamento depois que um segredo sobre seu marido David vem à tona após o desaparecimento de Gus. Então, nesse primeiro episódio, a gente lida com esses personagens após um ano do acontecimento que transformou a vida deles. E você fica se perguntando, tá, mas aonde vai chegar? Somente a partir do segundo episódio que começaremos a entender como tudo aconteceu para chegar até ali, alternando entre 2 linhas do tempo, antes do desaparecimento de Gus e depois. O drama é particularmente focado no mistério da conexão humana e em como os laços mais tênues podem ser difíceis de quebrar e como uma decisão pode ser suficiente para mudar a vida de uma pessoa para sempre. A única coisa pior do que saber é não saber. Concordam? Aqui isso vai ficar bem claro. Após os 2 primeiros episódios, nem os personagens, nem os espectadores sabem do destino de Gus. E isso deixa a gente pensando, será que vamos descobrir em algum momento o que aconteceu? Margaret e seu marido estão presos em um purgatório infernal, incapazes de sofrer adequadamente ou de seguir em frente. Afinal, eles não sabem ainda o que aconteceu com Gus.
E o que veremos durante essa série é como as pessoas irão lidar com a perda e as consequências dela em suas vidas, nos 3 núcleos em que ela impactou: Margaret e sua família, Hilary e seu marido e Mercy. Kidman é excelente como Margaret, um show de atuação mostrando a mais profunda dor e culpa de uma mulher que não consegue enxergar mais a família que tem. Ouvi muito mimimi de que Nicole Kidman isso, Nicole Kidman aquilo. Para, gente! Duvido que se você assistir essa série, não irá entender profundamente a dor daquela mulher. Presos por hora em uma sala de espera na China continental, Clark rompe com Margaret, com um ressentimento doloroso e reprimido. Tudo o que você precisava fazer era cuidar das crianças. E se arrepende instantaneamente. Esse episódio revelou uma atuação desses dois tão profunda que é difícil até explicar. É palpável a dor deles e você percebe que é algo que eles não irão superar. Enquanto isso, Yo e Blue mais do que se sustentam, retratando mulheres livres em diferentes estágios de suas vidas. Blue, com sua Hilary, em certo ponto consegue até nos irritar com seu personagem, mas ela trabalha tão bem que no final conseguimos sentir uma conexão com a situação de vida dela e acabamos torcendo para que ela brilhe com sua liberdade. Ela tem uma carreira de sucesso, mas seu casamento com David está estagnado. Ela está envolvida em virtude de sua proximidade com a tragédia e pelo envolvimento cada vez maior de seu marido com Mercy. Presa em um elevador com sua mãe teimosa e crítica, e uma vizinha até então meio que desconhecida para elas, Hilary revela um sombrio segredo de família em uma explosão que começa com um convite inocente. Quer ouvir uma história? Essa é uma das várias cenas de destaque de Blue. Aqui, nessa cena em especial, apesar de ser um pouco demorada, quando ela termina, você não consegue ficar indiferente à situação de Hilary. Já Yo, com Mercy, causa pena com todas as suas decisões erradas. Oprimida pela culpa por uma convicção profundamente enraizada de que ela é inerentemente azarada e teimosamente mantém sua vida neutra. Ela trabalha em emprego sem futuro, apesar de seu diploma universitário, e luta contra qualquer aparência de alegria. Mas sabe que apesar disso tudo, eu não consegui sentir empatia por ela? Não sei, não deu liga. Talvez pela forma que ela esteve envolvida no ocorrido, ou porque ela decidiu ser punida mesmo. E talvez seja esse o objetivo de seu personagem. E ela conseguiu nos passar isso através de sua excelente atuação. A qualidade desse elenco é indiscutível aqui, e elevou essa série a um outro patamar. No episódio 5, temos o foco nas expatriadas filipinas, que trabalham em Hong Kong como governantas e babás. O episódio trata da linha tênue entre trabalhar dentro de uma família e fazer parte dela. Em especial de S, interpretada por Ruby Ruiz, e Puri, interpretada por Ameline Pardenilha. Esse episódio traz toda uma reflexão sobre essas pessoas que abriram mão de seus sonhos e suas próprias famílias, se dedicando de corpo e alma a outras, que no fundo mesmo as veem como empregadas se isso colocar em xeque seus interesses próprios. E a vida dessas mulheres te deixará de coração partido ao ver as escolhas que elas fazem e a angústia de não ter a coragem necessária para quebrar aquele laço tênue que deveria ser quebrado de qualquer jeito. Se a vida é uma série de escolhas, então a pergunta persistente, que muitas vezes tem um peso descomunal, fico ou vou, é o que ecoa o tempo todo durante essa série. O que permanece como constante é o puxão do desconhecido, o caminho não escolhido, o futuro que poderia ter sido ou ainda poderá ser. Este não é um mistério de uma criança desaparecida. E como a vida, a série não oferece aos espectadores resoluções claras ou um encerramento fácil. Mas você entende onde aquela reflexão sinistra lá do começo quer te levar. A série é uma meditação assombrosa sobre a maternidade e o luto, sobre família e carreira e sobre o que é ter sucesso ou ser feliz. Ela examina de forma dolorosa como é cometer erros, aprender a conviver com eles e abraçar o futuro apesar da incerteza e da agonia. É um drama comovente sobre simplesmente ser humano, e não há respostas claras e óbvias para isso. Ele é denso. E não é muito fácil de assistir, não. Mas se você der uma chance e mergulhar nas histórias individuais de cada personagem, te trará reflexões valiosas. Uma proposta diferente, que você pode sim ver sem medo.
E no fim, irá perceber que não existe perfeição na vida. Em algum momento, em algum lugar, alguém estará sofrendo e, independente disso, o mundo continuará a girar. Mas também não posso deixar de mencionar que esperava um final mais esclarecedor, se posso dizer assim, sem dar spoilers. Mais objetividade em algumas questões, sabe? Mas ao mesmo tempo entendo e me dou até por satisfeita, porque na vida real não temos respostas para tudo. E às vezes precisamos seguir adiante mesmo assim. E também preciso falar da fotografia dessa série, viu? Que tem como pano de fundo o complexo cenário dos residentes de Hong Kong. Você consegue perceber o quanto essas mulheres se sentem forasteiras naquele lugar. A começar pelo idioma. Uma vida culturalmente bem diferente, viu? Mas também retrata muitos aspectos interessantes e belos desse lugar tão complexo. Além do cenário em segundo plano de um movimento civil. A série se passa em 2014 e no 5º episódio seguimos uma dupla de estudantes que fazem parte do movimento Guarda-Chuva, que protesta contra o crescente controle da China sobre Hong Kong e acreditam apaixonadamente nessa causa. Vemos a mãe de um desses jovens sofrer enquanto ele se coloca em perigo crescente. Isso é mais uma camada dessa série tão complexa, que tem mini histórias dentro dessa história. E uma curiosidade, você sabia que com mais de 7.000 edifícios e cada um deles com mais de 14 andares cada, Hong Kong tem o maior número de arranha-céus do mundo, superando até mesmo a cidade de Nova York. É no mínimo um uau, hein? Uau! E por hoje é só. Se gostou deste vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber o aviso dos próximos. E não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos. E se ainda não conhece, dá uma passada lá no meu blog. O endereço está aqui na descrição. E até a próxima!